E aí galera, beleza? Hoje eu tô uniformizado porque eu quero falar com vocês sobre Lucas Paquetá. O que aconteceu com o homem no dia do jogo do Japão? Vamos lá, quero falar com vocês um pouquinho aí sobre a lesão do Lucas Paquetá, o que aconteceu ali, o que a CBF falou, que aparentemente eles não falaram muito sobre isso ainda. Mas Lucas Paquetá sofreu uma lesão no primeiro tempo ali do jogo contra o Japão na Copa do Mundo e eu queria comentar com vocês justamente sobre isso, que tipo de lesão que foi, o que aconteceu, quanto tempo, será que ele volta a jogar na Copa? Então fica até o final do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos começar. Tô com o meu computador aqui, vou espelhar minha tela para vocês, eu quero acompanhar com vocês as notícias aqui e aí eu vou falar um pouquinho mais rapidamente sobre a lesão dele. Então, cara, assim, a CBF, o que foi o comunicado oficial da CBF? Ela falou aqui assim, ó, Lucas Paquetá sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda isquiotibiais. Legal. Segundo a entidade, o jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, a entidade é essa, a CBF, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira com o objetivo de acelerar o retorno aos gramados. Então, assim, a pergunta que a gente vê bastante também é, cara, será que ele volta a jogar essa Copa do Mundo? E assim, gente, é uma pergunta muito difícil de dizer, porque o Paquetá sofreu um tipo de lesão que, se formos denominar de forma assim bem simples, é uma lesão muscular de grau 2, que são rupturas parciais nas fibras musculares desse músculozão aí chamado isquiotibial, na coxa, na parte posterior da coxa. Só que o que é o isquiotibial? Os isquiotibiais é um grupo, tá, de 3 músculos, onde tem uma divisão entre um músculo chamado semitendíneo, semimembranáceo ou semimembranoso e bíceps femoral. São esses 3 músculos aí que fazem o isquiotibial. Se a gente pensar no tipo de lesão do Paquetá, o que eu estou imaginando é o seguinte, tá? Quando você é um atleta de alto nível, é muito comum você ter um tipo de estiramento, algum tipo de lesão, né, muscular. E assim, o que pode ter acontecido? Imagina o seguinte, existem alguns tipos de contração. Tá, eu vou falar os dois mais simples aí que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Um deles é o tipo de contração isométrica. Ah, faz aquele exercício isométrico aí, que é uma contração sem movimento. Ou seja, aquele exercício que você odeia, que eu sei, que você finge que você está sentado em nada, com as costas apoiadas na parede, você está fazendo isométrico de quadríceps, tá? Onde você está contraindo o seu quadríceps sem fazer nenhum movimento. Temos um outro tipo de contração chamado isotônico. O isotônico é dividido em 2, a concêntrica e a excêntrica. A concêntrica é quando você encurta a sua musculatura. Então, se eu te der um halter e pedir para você fazer bíceps e você levantar a sua mão, você está fazendo um tipo de contração isotônica concêntrica. Agora, se você abaixar a sua mão, você alongar o seu músculo enquanto gera tensão muscular, é um tipo excêntrico, tá? Você está gerando uma tensão muscular, só que você está afastando a origem da inserção, né? Os 2 pontos que ligam os músculos. Só que o movimento da corrida, quando você está tirando um pé do chão para colocar o outro na frente, quem está fazendo o movimento de esticar o joelho é o músculo da nossa coxa, chamado quadríceps. Porém, quem está freando esse movimento são os isquiotibiais, tá? Ou seja, ali provavelmente deve ter sofrido uma contração excêntrica, onde para frear o movimento o músculo posterior da coxa estava se esticando e ele teve que contrair enquanto estava, né, fazendo isso, sofrendo esse estiramento, tá? Eu estou só imaginando porque ninguém relatou isso aqui ainda. Mas o que pode ter acontecido é justamente isso. O grau 2 que ele teve é confirmado, nos isquiotibiais é confirmado também, né? Mas o tipo de lesão pode ter acontecido isso para ter um tipo de ruptura parcial, né, dessas fibras. Então, assim, provavelmente o que aconteceu ele estava correndo e durante a freada do movimento, os músculos da parte posterior da coxa foram ativados para poder frear, né, o movimento de extensão de joelho dele, que acabou acontecendo esse tipo de lesão e esse estiramento aí. E aconteceu essa ruptura. E a recuperação dele, como que funciona essa parte então? Cara, quando a gente fala sobre na recuperação de um grau de lesão desse tipo, é um pouco mais demorado, né? Se a gente pode ver o Neymar ali quando sofreu o mesmo grau de lesão do tipo 2 no último jogo contra o Coritiba, né, contra o Coxa, pelo Campeonato Brasileiro, ficou mais de um mês fora aí, né? Foi entrar no segundo tempo contra a Escócia. Eu acredito que se esse tratamento que a CBF tá falando que vai ser intensivo, eu acho que umas 3 semanas ali, se o Brasil conseguir chegar na final, talvez na final ele entre de novo. Se vocês quiserem que ele entre também, comentem que eu quero saber
o Paquetá tá jogando bem ou não, deveria ter sido convocado ou não. De qualquer maneira, espero que ele se recupere logo. Desejo muitas melhoras para o Paquetá, mas dependendo da situação do Brasil na Copa e também se vai chegar na final, eu acho que se ele for jogar, devido à recuperação dele, ele vai jogar somente lá para semifinal ou para final, né, do campeonato. Então assim, vamos rezar, vamos torcer para as duas coisas acontecerem, né? Porque isso quer dizer que o Paquetá jogou e o Brasil chegou na final. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos torcer pro nosso Brasilzão aqui. Então, até o próximo vídeo, um beijo, se cuidem, tchau!